Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Wesley Podcast. Desde já deixe o seu like neste episódio, dê o like aqui para o YouTube recomendar o nosso canal. Inscreva-se também no canal, tem muitas pessoas que assistem o canal, mas não estão inscritas. E eventualmente você pode não receber os episódios que a gente produz aqui. No episódio de hoje a gente recebe mais uma vez o Ramiro Catelan, que é psicólogo e doutor em psicologia. A gente já fez um episódio aqui sobre altas habilidades com ele, um episódio que está com bastante visualizações. A gente falou bastante sobre esse tema que é muito complexo e difícil de entender. Até para quem estuda a literatura disso é complicado de entender, imagina o senso comum. Então, desde já também convido você a conferir aquele episódio e também navegar aqui no nosso canal, que tem vários episódios com acadêmicos, com profissionais de excelência, versando sobre diferentes temas que com certeza vão ajudar você aí ou alguém que você conheça. Ramiro, obrigado pela sua presença de novo. Eu que agradeço novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Devaneio excessivo. O que é devaneio excessivo? Antes da gente caracterizar devaneio excessivo, acredito que seja importante a gente fazer uma distinção entre devaneio e divagação mental, ou daydreaming e mind-wandering. A divagação mental, ou mind-wandering, é aquele estado de distratibilidade em que, por exemplo, a gente está aqui conversando, se engajando no nosso bate-papo sobre o tema de devaneio excessivo, por exemplo, e daqui a pouco o Wesley, por exemplo, começa a pensar no que ele vai fazer para o almoço, daqui a pouquinho, ou se ele deu ração para os gatinhos, para as gatinhas dele, e ele começa a se perder num fluxo de pensamentos internos. Então, isso é o que a gente chama de divagação mental. É quando o nosso pensamento vaga para longe da tarefa, da nossa tarefa primária, aquilo que a gente elegeu como nosso foco. Então, é um pensamento nada a ver com aquilo que a gente está efetivamente fazendo, tá? Isso é a divagação mental, ou mind-wandering. Já o devaneio, ele não é uma mera divagação mental. O devaneio, ele é um pensamento, ele é um tipo de pensamento bastante estruturado em que uma pessoa se imagina fazendo algo e tem reações emocionais espontâneas relacionadas a essa fantasia que a pessoa está imaginando. Ela imagina que está fazendo alguma coisa, por exemplo, você está no seu banho e você imagina que você está tocando, que você faz parte da sua banda favorita, e você está tocando guitarra ali num show, ou que você está recebendo um prêmio importante na sua área, ou que você está atingindo um sucesso profissional que você ainda não atingiu na sua carreira, ou que você está ficando com uma pessoa que você sabe que você provavelmente nunca vai ficar. Então você está imaginando que você está fazendo algo, uma narrativa, então é uma espécie de narrativa mental, mas você sabe que aquilo não é real. Você consegue distinguir, você tem noção, você consegue distinguir que aquilo ali é uma fantasia. E são sempre coisas que meio que rompem com a realidade, assim? No sentido de não serem possíveis? Aí que entra a diferença entre o devaneio normal, normativo, e o devaneio excessivo. Geralmente, a maior parte das pessoas já apresentou ou apresenta recorrentemente experiências de devaneio, porque essa é uma experiência dissociativa normal, né? Então, a nossa atenção fica mais afunilada, a gente deixa estímulos externos mais periféricos no nosso campo atencional, né? A nossa consciência fica mais estreitada e a gente meio que cinge o nosso fluxo de consciência em duas partes. Então, uma está conectada com a realidade, com o que está acontecendo no mundo real, e a outra está mergulhada no mundo de imaginação, de fantasia. Mas, para a maioria das pessoas, os devaneios, eles não têm uma característica muito fantasiosa. São coisas mais relacionadas a atingir metas, fantasiar eventualmente com sendo parte de uma banda. Não são coisas tão, entre aspas, absurdas ou fora do comum. Já as pessoas que têm devaneio excessivo, que é a forma patológica do devaneio, elas costumam criar narrativas mentais
extremamente complexas, cheias de personagens que muitas vezes vão evoluindo ao longo do tempo e vão envelhecendo junto com a pessoa. Geralmente, quem tem devaneio excessivo começa a apresentar esse problema logo na infância e começa a criar mundos narrativos, imaginativos desde a infância, e esses mundos vão ganhando um verniz de complexidade muito grande e os personagens vão se modificando, eles vão envelhecendo junto com a pessoa, e isso pode trazer um nível de prejuízo e disfuncionalidade muito grande para a pessoa, né? Então, quando as pessoas eventualmente dizem para nós, pesquisadores na área, eu sou o primeiro pesquisador desse tema no Brasil, eu faço parte do International Consortium for Maladaptive Daydreaming Research, que congrega pesquisadores de mais de 15 países para investigar com mais profundidade e de forma científica esse tema. Eventualmente as pessoas nos acusam de estar patologizando a imaginação, patologizando a fantasia. É porque essas pessoas nunca conviveram com alguém que passa 10 horas do seu dia fantasiando, que substitui contato com seres humanos, porque prefere ficar no seu mundo de fantasia. Ô Ramiro, e em algum momento essas pessoas, elas começam a ter dificuldade de entender o que é real e o que não? Existe isso? Existe. Ou ela sempre sabe? Existem alguns relatos de pessoas que começam a confundir, tá, a realidade com o seu mundo de fantasia, mas isso tende a ser uma minoria. Na maioria das vezes a pessoa tem consciência de que ela está fantasiando, de que ela está presa num mundo de imaginação, mas ela não consegue sair. Então, o devaneio excessivo, ou maladaptive daydreaming, ele tem um caráter aditivo importante. A pessoa não consegue se livrar dos seus pensamentos. Seria porque no mundo dos pensamentos é mais recompensador para ele mesmo? Muitas vezes sim. O cara tá na banda que ele gostaria de tocar. Sim, as funções do devaneio excessivo já foram relativamente bem investigadas na literatura e geralmente as pessoas estão criando narrativas fantasiosas para sentir experiências recompensadoras e prazerosas, mas tem alguns colegas já investigando outras esferas de devaneio, que são devaneios mais de angústia. Tem uma fantasia bem comum na população com devaneio excessivo, que são fantasias de terminalidade, você recebendo cuidados paliativos num hospital. Caramba. Por exemplo, você sendo sequestrado e tendo alguém que te resgata. Então, geralmente, a pessoa que devaneia excessivamente, essa forma patológica, ela acaba fazendo isso como um mecanismo de regulação emocional para sentir experiências recompensadoras e prazerosas, mas existe uma parcela reduzida dessa população psiquiátrica que também se engaja nessas fantasias, né, nessas narrativas imaginativas, para sentir sensações desagradáveis. Mas isso ainda é pouco investigado, a gente não conhece muito a respeito disso. Na verdade, a gente conhece ainda relativamente pouco sobre devaneio excessivo, porque o primeiro estudo sistemático qualitativo descrevendo esse fenômeno, ele foi publicado em 2002 pelo pesquisador israelense Eli Zomer, tá? Que foi a primeira pessoa que descreveu o devaneio excessivo. Os estudos científicos sobre devaneio, sobre daydreaming, eles começaram a emergir no final da década de 1950 e 1960, a partir dos estudos do pesquisador Jeremy Singer, que foi um cara que, ao mesmo tempo, contribuiu muito para o campo do estudo dessas fantasias, dessa atividade imaginativa, e, ao mesmo tempo, ele contribuiu para plantar uma confusão conceitual que existe até hoje e que é muito prejudicial para o campo da pesquisa, que é a confusão entre divagação mental, mind wandering, e daydreaming, ou devaneio. Porque nos estudos do Jeremy Singer, ele tratou divagação mental e devaneio como daydreaming, como devaneio. E hoje em dia, até em termos neurocientíficos, a gente sabe que são experiências diferentes. A divagação mental se refere a gente se perder da nossa tarefa primária que a gente elegeu como foco. Ou seja, no caso, a nossa tarefa primária agora é ter esse bate-papo aqui. Tá? Você pensar na ração do cheddar ou da brie, ou
no que você vai almoçar hoje, isso é um desvio da sua tarefa primária. Esse é Isso é uma divagação mental. Uma divagação mental. Que é ok, todo mundo tem. Mind-wandering, a maioria das pessoas tem. É muito comum no TDAH, inclusive, né? Pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas tendem a ter uma atividade de divagação mental mais elevada do que a população regular. Mas quando a gente está falando do devaneio, a gente está falando de um tipo de pensamento mais estruturado que geralmente vem junto com uma narrativa mental, com uma imaginação, com uma visualização de imagens. Então você se imagina estando, por exemplo, num mundo de fantasia, vivendo no mundo do Star Wars, do Harry Potter, criando uma narrativa que é baseada em produtos da mídia, em livros, em games, em séries, ou é um produto seu, mesmo que não tenha necessariamente uma inspiração, tá? Então, a gente tem essa diferença bem estabelecida hoje na literatura entre divagação mental e devaneio, mas os estudos do Jeremy Singer acabaram tratando as duas coisas como a mesma coisa. Então, às vezes, se você vai procurar estudos sobre a neurociência do daydreaming, do devaneio, você vai encontrar bastante coisa, mas você vai encontrar bastante coisa da neurociência do mind-wandering. De fato, eu sempre achei que era a mesma coisa, na verdade. E não é. Porque não é são processos neurocognitivos bastante distintos, embora eles tenham algumas correlações, mas eles são experiências distintas e a gente precisa fazer essa distinção conceitual para que não haja prejuízo na área da pesquisa. A gente não tem nenhum estudo de neuroimagem de experiências de devaneio, por exemplo, propriamente dita, da fantasia. Do mind-wandering a gente tem. O mind-wandering, salvo engano, ele surgiu com aquele famoso paper da PNAS em 2000, 2002, mostrando que a gente tem um aumento da atividade de uma rede de modo padrão quando a gente não está focado em nada. E aí se descobriu... Que é muito necessária para os estados de criatividade, é quase que intrínseco. Isso. Inclusive saiu recentemente que os caras bloquearam a rede de modo padrão enquanto o cara tava com o cérebro aberto. Vou te mandar depois. O cérebro estava aberto, fazendo uma neurocirurgia, e eles bloquearam com atividade elétrica a rede de modo padrão. Bloqueou a criatividade do cara. Parece ser causal mesmo. É assustador. Sim. Mas só para completar minha dúvida, Ramiro, então, o mind-wandering é uma coisa normal, comum. O cara dá uma viajada às vezes. Sim, e o devaneio também. E o devaneio também pode, mas ele pode ser patológico. Sim, assim como o mind-wandering pode ser patológico também. Para o meu estudo de pós-doutorado, eu sou pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, eu validei uma série de instrumentos psicológicos para ajudar a medir diferentes fenômenos, entre eles uma escala de devaneio excessivo, né? Uma escala de mind-wandering, ou divagação mental, que foi o termo que eu optei por traduzir. Tem uma escala de multidimensional de estado de tédio e uma escala de sintomas do transtorno da personalidade borderline. Então esses foram os 4 principais produtos do meu pós-doutorado até então. E a gente tem sim uma regularidade dessa experiência tanto da divagação mental, mind-wandering, quanto do daydreaming ou devaneio na população geral. Ou seja, a maioria das pessoas ou já teve ou tem com bastante regularidade tanto as experiências de divagação quanto de devaneio normal, sem que isso represente qualquer tipo de prejuízo à vida da pessoa. Isso se reproduz tanto nos dados que a gente tem internacionais sobre o tema, quanto nos dados nacionais que eu coletei na minha pesquisa entre 2021 e 2022. O que acontece é que uma minoria da população vai acabar desenvolvendo problemas com o devaneio. E é isso que a gente precisa deixar muito claro para que a gente não receba nenhum tipo de acusação sobre estar patologizando a imaginação, porque nós não estamos... Eu acho que ninguém tem gosto de patologizar as coisas. Me incomoda um pouco esse tipo de discurso. Há pessoas que sofrem muito intensamente por diferentes razões e existem pessoas que têm problemas específicos com a sua imaginação, com as suas experiências de fantasia. Isso está sendo cada vez mais investigado. A gente tem mais de 100 estudos publicados em boas revistas
internacionais científicas sobre esse tema do Maladaptive Daydreaming, ou devaneio excessivo. A gente criou uma ONG internacional, que é a International Society for Maladaptive Daydreaming, da qual eu sou diretor de diversidade, equidade e inclusão da primeira gestão, justamente para a gente conseguir promover mais conscientização para a sociedade a respeito desse tema, porque as experiências de devaneio excessivo, embora elas sejam mais raras, se a gente pega o espectro geral da população, em termos de população psiquiátrica, elas não são tão raras assim. A gente tem um estudo, ele tem algumas limitações, tá? Mas eu acho que é um dado que precisa ser olhado. A gente tem um primeiro estudo epidemiológico sobre devaneio excessivo que foi realizado em Israel, que mostrou ali uma prevalência estimada de 2,5% na população geral de Israel. Não é tão pouco, então, não, assim, não é tão pouco comum assim. Se você vai olhar na comunidade do Reddit de Maladaptive Daydreaming, tem mais de 100 mil usuários. As comunidades aqui no Brasil, no Facebook, no WhatsApp, elas têm milhares de pessoas, né, relatando esse problema. E não é fantasiar um pouquinho antes de dormir, que é uma coisa que muitas pessoas fazem para induzir o seu sono, que não gera nenhum tipo de prejuízo funcional. A gente está falando de pessoas que têm vergonha dessa experiência, que muitas vezes não sabem nominar isso, são pessoas que acham que são loucas por fantasiarem. Eu mesmo, assim, eu durante a adolescência, eu tive problemas com devaneio. Hoje em dia eu não tenho, os meus devaneios são normais, eu devaneio todos os dias, mas eu não consumo muito tempo com isso, eu não obtenho prazer só com isso, então é só mais um mecanismo de regulação emocional para mim. Mas para algumas pessoas, Eslen, esse se torna o único recurso para a pessoa se sentir bem. A pessoa às vezes para de fazer outras coisas, ela começa a se atrasar para compromissos, ela começa a reduzir a interação com seres humanos de verdade e começa a interagir mais com os personagens da sua própria narrativa mental. Aí a gente está falando de um fenômeno psicopatológico. E no começo se hipotetizou tanto que essa experiência de devaneio excessivo seria advinda de possíveis eventos traumáticos, quanto seria talvez um subproduto de um TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque se mostrou inicialmente que a concorrência entre devaneio excessivo e o TDAH era de quase 80%. Mas saiu um estudo mais recente fazendo uma diferenciação fenomenológica, tá, das duas condições, tanto do TDAH quanto do devaneio excessivo, e a gente começou a ver que existem diferenças substanciais entre os dois, embora a frequência de devaneio excessivo em pessoas com TDAH seja relativamente elevada, e as pessoas com as duas condições, elas tendem a apresentar mais prejuízos em diferentes desfechos, mas são condições diferentes. O devaneio excessivo ele ainda não é reconhecido oficialmente nem no DSM, nem na CID como um transtorno mental, mas cada vez mais tem sido feita a defesa disso. Em 2022, eu ia capitanear o grupo de trabalho internacional para incluir o devaneio excessivo, ou Maladaptive Daydreaming, como uma condição a ser estudada para a inclusão na próxima edição do DSM, mas por conta de outros compromissos eu acabei abdicando dessa tarefa. Mas agora, mais recentemente, eu já tive acesso a esse paper. Vai ser publicado numa revista de altíssimo impacto na psiquiatria mundial, um artigo assinado por todos os presidentes atuais e passados de todas as associações internacionais de estudos dissociativos, defendendo a inclusão do devaneio excessivo como um transtorno dissociativo nos manuais estatísticos diagnósticos da psiquiatria. Deixa eu te perguntar, a pessoa que tem o Maladaptive Daydream, as pessoas em volta sabem se ela não contar, ou seja, ela manifesta verbalmente? Não, porque ele é um comportamento privado. Ah, é só um comportamento privado. As pessoas às vezes pegam a pessoa no flagra, por exemplo, porque existe uma característica muito comum no devaneio excessivo, que é uma característica compartilhada com o autismo, inclusive, que é de um certo movimento atípico, estereotípico.
Um movimento de pacing, assim. Então a pessoa começa a murmurar com os lábios, a pessoa começa a andar de um lado para o outro. E isso é uma coisa que se especula na literatura, que é uma forma física de manter a pessoa aterrada na fantasia. Então a pessoa usa esse recurso físico de caminhar, de murmurar, de sussurrar, porque ela tá, de fato, por exemplo, conversando com o personagem, tá participando de alguma ação imaginativa na sua fantasia. Isso tá tendo um reflexo no mundo real. E às vezes a pessoa é pega no flagra. E aí a pessoa da sua família, por exemplo, vai dizer: tá ficando louca, tá maluca, claro. O que tá fazendo? Isso gera muita vergonha na pessoa. Porque a pessoa que tem devaneio excessivo, ela geralmente não sabe o que é devaneio excessivo, ela só acha que ela é louca. E aí quando ela começa a procurar na internet, e houve um boom de procura sobre o termo, tanto maladaptive daydream em inglês quanto devaneio excessivo em português, depois da pandemia. E tem pelo menos alguns estudos demonstrando como a pandemia foi extremamente nociva para as pessoas com devaneio excessivo, entre aquelas que respeitaram as medidas de isolamento impostas pelo governo. Então, as pessoas geralmente têm muito, muito prejuízo associado a essa experiência de fantasia e encontram uma dificuldade muito grande de se desvencilhar dessas fantasias. E elas enxergam, ou elas sabem, ou elas, tipo, aqui ela tá vendo essa sala e ela imagina o mundo com os cavaleiros e tal, que é o mundo do devaneio dela, ou ela de fato enxerga? Essa é uma pergunta muito interessante, porque existe uma especulação na literatura de que pessoas que desenvolvem devaneio excessivo, elas têm uma tendência mais natural a produzir imaginação muito vívida, com muita cor, com imagens nítidas. Eu, por exemplo, Ramiro, eu sou autista, e pessoas com autismo eventualmente têm dificuldade de formar mentalização. Eu penso muito mais a partir de conceitos e abstrações do que por imagens. Se eu fechar os meus olhos agora, por exemplo, tentar imaginar um elefante branco, um urso branco, eu até consigo, mas é um borrão, assim, tá? É um borrãozinho. Eu consigo imaginar muito mais a ideia do urso branco, do elefante branco, do que visualizar mais nitidamente. A pessoa com devaneio excessivo, ela tende a ter uma experiência de visualização imagística muito nítida, muito intensa sensorialmente, né? Isso é o que a gente tem chamado na literatura de hyperfantasia, ou hiperfantasia, né? E a condição contrária da pessoa que tem essa dificuldade de mentalização, de visualização de imagem, é chamada de afantasia, ou afantasia. Que no caso é o que mais ou menos você tem. É o que eu tenho. Eu tenho bastante dificuldade. Cara, será que se fizer um estudo em populações de artistas, vão ter mais artistas com esses devaneios? Porque eu fico imaginando o cara criar o Harry Potter, ou o Senhor dos Anéis, ou aqui no Brasil tem o Afonso Solano que escreveu o Espadachim de Carvão. Os cara, que é uma trilogia e tal, de fantasia. Os caras criam um mundo novo, uma língua nova às vezes. É assustador. Eu fico imaginando como é que o cara chegou nisso. Parece que de fato não é um cérebro, entre aspas, normal. Sim. Existe algum dado epidemiológico? Existe algum dado epidemiológico em si, com populações maiores, a gente não tem. Mas tem alguns estudos mostrando uma associação entre devaneio normativo e estados de criatividade, né? A mesma relação não se encontra entre o devaneio excessivo e a criatividade. Inclusive, o devaneio excessivo ele pode prejudicar a atividade de um escritor. Porque te prende só naquele lugar. Porque você fica preso no estado de fantasia e não consegue dar vazão àquilo numa escrita. E às vezes é só naquele, né? Eu fico imaginando que não integra muitas novas coisas, né? Exato. E essa é uma outra característica do devaneio excessivo, que ele tende a gerar um estado de rigidez na pessoa e na sua rotina. Então, a pessoa fica com menos variabilidade de repertório, ela tende a fazer menos coisas, justamente porque ela está ativamente envolvida com as suas fantasias, com a sua história, complexificando cada vez mais o seu universo imaginativo. Às vezes a mesma pessoa tem mais de um universo simultâneo,
extremamente complexo, com personagens todos com nome, sobrenome, idade, que vão se desenvolvendo ao longo dos anos. Há algumas pessoas que referem perder o controle sobre a experiência de fantasia e só virarem observadores, porque geralmente a pessoa acaba sendo de alguma maneira personagem da própria fantasia, da própria imaginação. Mas há relatos nas pesquisas, e eu já atendi pacientes, inclusive com essa experiência, que perderam o controle sobre seus devaneios e viraram espectadores. Mas eles continuam sabendo que aquilo é um devaneio. Continuam sabendo que é um devaneio, mas a pessoa perde o controle sobre a ação. Porque geralmente a pessoa consegue controlar o ritmo, a estrutura, a história, o rumo, o final, os desfechos, os acontecimentos. Há pessoas que relatam perder essa capacidade. Tem uma pesquisadora em Israel, a Nirit Sofer Dudek, que ela ganhou um grant de $1 milhão do governo israelense para investigar o senso de agência, estados dissociativos e a relação com o devaneio excessivo, né, para tentar entender um pouco do papel da agência, né, de você se empoderar dos seus estados mentais, por exemplo, e ter controle sobre os seus estados cognitivos durante um estado de dissociação mais clássico ou do próprio devaneio. Então ela está estudando essa relação, eu estou bem interessado em saber o que ela vai encontrar. Aí, porque muitas pessoas com devaneio excessivo referem perder o senso de agência. Perde a noção do tempo, perde não só a noção do tempo, mas perde o controle sobre a narrativa, perde o controle sobre os personagens, sobre o fluxo de ação do episódio de imaginação. Então a gente conhece muito pouco sobre isso. Eu imagino, uma literatura bem recente, né? Até porque o avanço até do conhecimento do cérebro também é recente nessa área. Sim. Você sabe dizer se, não sei, o universo das redes sociais, os hiperestímulos, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, de alguma forma agrava esse quadro ou não, ou a pessoa tem... Tem algum indicativo bem embrionário, bem recente na literatura, indicando que pessoas com devaneio excessivo tendem a enfrentar um uso mais problemático da internet e das redes sociais. Isso pode sim agravar os casos, né? Tem alguns estudos ali na Arábia Saudita, eles adoram estudar isso, sobre celebrity worship, como é que é o termo disso em português? Adoração, veneração de celebridades e devaneio excessivo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que são viciadas, entre aspas, em celebridades, que ficam acompanhando o dia inteiro a rotina da... Eu sou péssimo com celebridades. Sei lá, da Britney Spears, que eu acho que é uma pessoa que nem tá tão em evidência assim. A Taylor Swift, sei lá quem mais tá na moda agora. Tem pessoas que têm problema bem sério, tem escalas psicométricas que foram criadas para investigar a celebrity worship e essa veneração, essa adoração, porque tem pessoas que passam o dia inteiro envolvidas com isso, aqueles grupos de K-pop, eu não sei os nomes... A galera provavelmente faz página de fã, aquela galera toda. E eu tenho muito interesse, uma das próximas pesquisas que eu quero fazer é investigar a presença de devaneio excessivo nessas comunidades. Né? O pessoal do anime, que é viciado em anime, viciado entre aspas, né? Em anime, que tem uma preferência muito forte disso, porque tem pessoas que casam com os personagens de anime. Né, caso entre aspas. Se masturbam, né? Ou usam na parte... tem experiências sexuais. Então, é uma coisa que a gente conhece muito pouco ainda. Interessante, cara. E do pouco contato que eu tive com esses universos, as pessoas parecem ter bastante problema com fantasia. A sua hipótese, nesse caso, seria que essa galera tem uma probabilidade aumentada de sofrer de devaneio excessivo. Provavelmente. Se você pudesse apostar. As características fenomenológicas do que essas pessoas relatam do envolvimento com os personagens de anime, ou do próprio envolvimento com as celebridades, que é o que eu estava comentando anteriormente, isso me soa muito parecido com uma experiência de devaneio excessivo. E os religiosos, cara? A gente não tem quase nada de estudo publicado a respeito. Tinha um estudo em Israel, tá? Mas ele ainda não foi publicado, buscando fazer uma associação entre devaneio excessivo e experiências religiosas. Eu tenho dados sobre religião, mas mais sobre autocategorização de religião. Então, se a pessoa é cristã, que tipo de cristão ela é, de qual denominação. Mas eu não analisei esses dados. Apesar de não ter artigo ou nada publicado ainda,
existe também essa ideia de venerar, né, uma figura de uma pessoa. Sim, mas a gente não conhece muito a respeito. Eu tenho dados só sobre autocategorização, se a pessoa, que tipo de religião a pessoa tem, mas eu não analisei esses dados ainda. Eu queria investigar se existe, por exemplo, diferença nos scores de devaneio excessivo entre pessoas cristãs, pessoas que comungam uma espiritualidade de matriz africana. Eu queria tentar investigar, tem como ver isso nos dados, mas eu ainda não tive tempo para analisar, porque eu coletei um banco de dados gigantesco com muitas variáveis. Eu até fiquei bem surpreso com a altíssima adesão das pessoas a um questionário que demorou em média 1h05 para ser respondido. Caramba. Eu tive mais 6 mil participantes, sendo que quase 3 mil completaram todo o questionário. Bastante mesmo, principalmente porque aqui a gente não pode pagar, né? Sim. Que reduz a adesão. Lá em Israel, cada pessoa que participava do estudo da NIRIT ganhava um vale presente da Amazon de $25. Então, aí a galera engaja, né? A galera engaja. Sim. E dentro das patologias que a gente tem descritas hoje no DSM, você comentou o TDAH, tem algumas outras, por exemplo, a pessoa com esquizofrenia sofre também de devaneio excessivo? Qual que é o limite? Não tem relação. A gente não encontrou essa relação na literatura. Tem uma separação bem estabelecida entre a experiência psicótica, em que a pessoa, entre aspas, rompe com a realidade, e a realidade começa a ficar borrada, a fronteira entre o que é real e imaginário. Então a gente não encontra essa relação bem estabelecida na literatura. A gente encontra a relação do devaneio excessivo com transtornos dissociativos clássicos, né, como transtorno de desrealização, despersonalização. Tem alguma investigação envolvendo o transtorno dissociativo de identidade, muito entre essas múltiplas personalidades. Tá? A gente tem alguma relação com transtornos depressivos, tem um aumento de ideação suicida, tende a ter um aumento de ideação suicida entre pessoas com devaneio excessivo, então transtornos depressivos, transtorno de ansiedade generalizada, tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e é muito curioso porque a gente enxerga fenomenologicamente características no devaneio excessivo, tanto de transtornos dissociativos, quanto de transtornos do espectro obsessivo compulsivo, quanto do transtorno aditivo. Mas os principais pesquisadores na área têm defendido a ideia de que o devaneio excessivo, ou o transtorno do devaneio, que é o provável nome oficial que vai ter, né, caso venha a entrar nos manuais diagnósticos, né, eles têm defendido a ideia de que o devaneio excessivo ele é um transtorno mais dissociativo do que qualquer outro espectro mais obsessivo, compulsivo ou mesmo aditivo. Né. Eu não encontrei muita associação nos meus dados brasileiros entre as medidas de devaneio excessivo e as medidas mais clássicas de amnésia dissociativa, de desrealização, despersonalização, e mesmo na absorção dissociativa, que é um correlato do devaneio. Né? É aquele estado em que a gente negligencia outros estímulos e foca unicamente num estímulo, que geralmente aí, no caso, é a fantasia. Mas pode ser assistir a uma série, ler um livro, alguma coisa desse tipo. É o que a gente chama de absorção dissociativa. Nem nisso eu encontrei uma associação consistente nos meus dados. Mas essa associação aparece em estudos estrangeiros. Interessante. É uma coisa interessante, assim. E isso a gente tem dados mostrando ou indicando que começa na infância ou acontece durante a idade? Tem um grupo no Canadá e tem outro em Israel investigando os preditores infantis do devaneio excessivo, mas a gente ainda não tem muitos dados a respeito. A partir dos estudos qualitativos, entrevistando pessoas com devaneio excessivo, a gente começa a enxergar uma característica bastante comum relatada, que é de que as pessoas começam a ter essa experiência de fantasia e imersão patológica durante a infância. Né? Inclusive, tem um grupo investigando se a presença dos amigos imaginários, tem muito estudo sobre a presença de amigos imaginários na infância, se a presença desses amigos imaginários não seria um preditor, por exemplo, de devaneio excessivo no futuro. Sentido, né? Faria sentido, mas a gente ainda não tem dados para corroborar essa hipótese. Interessante. E dentro do campo do tratamento dessas pessoas, obviamente não é um diagnóstico oficial, mas o que dificulta bastante a formulação. desenvolver novos tratamentos, né? Mas
se chega no consultório ou se a pessoa que está assistindo em casa eventualmente acha que tem isso e quer buscar alguma ajuda, qual que é o caminho? Então, é um caminho complexo porque a gente não tem nenhum estudo até o momento robusto, um ensaio clínico randomizado de psicoterapia para tratar o devaneio excessivo, o que não quer dizer que a gente não possa usar tratamentos baseados em evidências para ajudar pessoas que têm essa condição, tá? O que a gente tem de estudo até o momento é um ensaio clínico randomizado de uma intervenção mediada por computador, tá? Que buscou testar os efeitos de exercícios de mindfulness e automonitoramento, eram as principais estratégias. Tinha outros componentes também na intervenção, mas os principais eram mindfulness e automonitoramento, ou seja, controle e registro dos sintomas, né? E eles dividiram a amostra em 3, tinha um grupo que recebeu o protocolo completo, tinha um outro grupo que recebeu uma parte do protocolo, tinha um outro grupo que era lista de espera, se eu não me engano. Eu não estou me recordando de detalhes específicos agora. E o estudo mostrou uma redução expressiva nos sintomas de devaneio excessivo, né, a partir dos participantes que completaram o protocolo, fizeram os exercícios de prática de atenção plena, fizeram controle de automonitoramento. Então, a gente tem alguns indicativos de estratégias, né, documentadas que podem beneficiar as pessoas com devaneio excessivo, né? Na minha prática clínica eu trabalho bastante com pessoas com devaneio excessivo, eu sou psicólogo clínico, e eu percebo até porque tem algumas descrições de estudo de caso na literatura que a gente utilizar estratégias que a gente utiliza para trabalhar com transtorno por uso de substâncias, né? Então estratégias que envolvem automonitoramento, que envolvem controle de estímulos, que envolvem modificações no ambiente, que envolvem estratégias motivacionais. Esse tipo de recurso tende a dar certo para ajudar as pessoas com devaneio excessivo, né? E fundamentalmente ajudar as pessoas a se engajarem em atividades prazerosas fora do devaneio, porque eu acredito que seja um pouco utópico a gente tentar estabelecer como objetivo que a pessoa nunca mais vá devanear. Que às vezes é um objetivo que a gente tenta traçar com pessoas que têm problemas com o uso de substâncias, e a gente sabe que a pessoa pode vir a ter uma reincidência do comportamento, ela pode ter um lapso, episódios mais pontuais, ou até uma recaída, a retomada do uso da substância. Tá? Então, eu acho que a gente pode utilizar alguns princípios do tratamento comportamental para lidar com a substância, mas a gente tem que ter em mente que a gente está lidando com um comportamento privado, não observável, uma experiência que envolve a imaginação da pessoa. Então, isso é muito mais difícil de controlar do que uma substância externa, por exemplo. Então, a ideia de um tratamento psicológico para o devaneio excessivo é muito mais estabilizar os sintomas, tentar transformar aquela experiência excessiva e patológica numa experiência normativa, normal, e que a pessoa tenha outras fontes de regulação emocional para que ela não precise recorrer majoritariamente, principalmente, à sua imaginação para sentir prazer, ou mesmo para sentir dor. Que ela possa ter outras experiências emocionais no mundo real. Que ela pare de ficar presa na sua imaginação e a imaginação se torne mais uma experiência da sua vida e não a principal experiência de regulação emocional da vida da pessoa. Eu imagino que, dependendo do nível de instrução da pessoa, só psicoeducar ela já faz um efeito enorme, né, cara? Imagina. Sim, as estratégias de psicoeducação, elas têm bastante respaldo na literatura para vários tipos de problemas clínicos. E como é que você absorve, sendo um pesquisador dessa área, como você citou, o primeiro do Brasil que está desbravando campos nessa área de pesquisa, com várias associações internacionais ali a reboque ali te ajudando a fazer as coisas funcionar. Como é que você absorve as críticas do pessoal dizendo que é uma patologização da imaginação? Posso falar? Por favor. Eu não absorvo. Eu acho que tem Existe críticas. muito? As pessoas chegam muito nesse debate? Sim, tá cada vez maior. Inclusive, tem grandes figuras da psicologia, da psiquiatria. Tem um pesquisador muito famoso nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele agora, que lançou um artigo crítico
a ideia do devaneio excessivo. O Stephen Hayes, que é o criador da ACT, a terapia de aceitação e compromisso, que é um cara que adora falar besteira sobre quem não conhece, né? Falou recentemente num congresso que querem patologizar até as fantasias. Obviamente o cara nunca leu uma vírgula de um estudo, ele não sabe do que ele está falando, né? Isso é uma característica bem comum dele. Não estou falando mal do Stephen Hayes aqui, eu tenho formação em ACT, eu estudei, tem várias coisas dos componentes da ACT que eu uso nos meus tratamentos, mas o Stephen Hayes às vezes dá umas bolas fora, né? Ele fala besteira sobre quem não conhece. Então, assim, eu aceito discutir a ideia se o devaneio excessivo é uma entidade nosológica por si só, se é um transtorno mental isolado, ou se ele é componente de outros transtornos, ou se ele é um epifenômeno de outros transtornos, ou se ele é um subproduto, ou se ele é uma estratégia patológica de regulação emocional. Eu acho que essas coisas, isso faz parte do debate científico, tá? Lembrando que esse é um campo embrionário. O primeiro estudo, como eu mencionei, foi lançado apenas em 2002. O primeiro estudo quantitativo foi lançado em 2016. A gente não tem nem 10 anos de pesquisa ainda sobre, tá? Então, eu super topo debater dentro dos termos científicos. O que me incomoda, tanto porque eu já fui uma pessoa com problemas com devaneio excessivo, quanto como eu convivo com pessoas que têm devaneio excessivo, eu sou pesquisador e eu sou diretor de uma ONG, tá? Me incomoda a invalidação do discurso das pessoas que sofrem. Eu não deixei o nome oficial, em português, como devaneio excessivo, à toa. Se a gente fosse traduzir literalmente, maladaptive daydreaming é devaneio desadaptativo. E eu deixei devaneio excessivo porque é o termo que as comunidades usavam antes de eu saber o que era devaneio excessivo. Então tem uma coisa que os pesquisadores precisam aprender a ter, que os clínicos precisam aprender a ter, que é respeito. Que é respeito pela experiência vivida das pessoas. Eu não estou dizendo que a ciência deva se submeter à experiência vivida, mas a ciência que não absorve a experiência e o relato qualitativo do usuário da ponta final é uma má ciência. É uma má ciência aplicada, é uma má ciência prática. A gente precisa ouvir as vozes das pessoas que sofrem com esse problema. Então, o que me incomoda nesse tipo de crítica, que geralmente não é respaldado em dado, geralmente as pessoas que fazem esse tipo de crítica nunca leram um estudo sobre maladaptive daydreaming. O que me incomoda nessas críticas é o caráter vazio delas. Geralmente são críticas que comungam muito com aquela ideia da patologização da vida, de que não existe transtorno mental, que a indústria da medicação, das terapias está produzindo transtornos mentais para lucrar, para vender terapia, para vender curso, para vender tratamento. Gente, vocês acham mesmo que uma pessoa vai devotar a sua vida para produzir uma coisa que não existe para ganhar dinheiro? Eu não estou dizendo que não exista gente que não faça isso, tá? Mas isso não é a maioria das pessoas. As pessoas que estão pesquisando sobre devaneio excessivo, a maioria, inclusive, não tem devaneio excessivo, mas já conviveu com pessoas que têm devaneio excessivo. O Eli e a Nirit, que são os principais pesquisadores na área, eles recebem dezenas de e-mails por dia de pessoas pedindo ajuda para esse problema. Eu recebo alguns encaminhamentos do Eli, lá de Israel, de pessoas de Portugal, do Brasil, que procuram ajuda dele, não me conhecem, porque eu sou bem menos conhecido na área em relação a eles, e essas pessoas acabam vindo direcionadas a mim. Então, assim, eu acho que, enquanto cientista, enquanto pesquisador, eu tenho que estar aberto a críticas, eu tenho que estar aberto ao debate, e eu super topo debater, mas o debate tem que ser pela via do argumento. Patologização da vida, que eu não sei o que é isso, não é argumento. Excesso de patologização não é argumento. Eu preciso de dados que corroborem isso. Não existe dado sugerindo overdiagnosis em devaneio excessivo, até porque nem é um diagnóstico ainda. Inclusive, nesse paper de posição, que vai ser lançado provavelmente esse ano, uma revista de altíssimo impacto na área da psiquiatria, os critérios diagnósticos originalmente propostos pelo Eli e a Nirit... já tem um desenho? Tem critérios diagnósticos propostos. Eles foram reformulados para evitar excesso de patologização. Porque, assim,
como a gente já comentou aqui anteriormente, a maioria das pessoas não tem problemas com seus devaneios. Porque devanear é normal, que fique frisado isso aqui. Fantasiar, se imaginar dançando num show, tocando guitarra com a sua banda favorita, ganhando prêmio Nobel, atingindo as suas metas, criar uma história, uma narrativa para poder dormir bem. Isso é normal. A gente só vai falar que isso é um fenômeno psicopatológico quando existe presença de prejuízo funcional em diferentes áreas da vida. Inclusive, foi adicionado nos critérios mais recentes um critério temporal, que é a pessoa precisa reservar pelo menos 1 hora por dia e estar associado com outros critérios ligados a não conseguir fazer suas tarefas no cotidiano, dar preferência às relações imaginativas em detrimento das relações reais. Então tem uma série de outros critérios que precisam estar presentes para a gente começar a pensar que algo é psicopatológico. Você ficar fantasiando antes de dormir, se isso não te prejudica, não é devaneio excessivo. Se você acha que é Adele enquanto você toma o seu banho e passa shampoo, e não sofre com isso, você não tem devaneio excessivo. Se você sonha que você é o Neymar e tá jogando jogo contra sei lá quem e você não sofre com isso, eu sofri se eu imaginasse isso, mas tudo bem. E você não tem devaneio excessivo. Você só tem devaneio excessivo se isso te causa prejuízos em diferentes áreas da sua vida. É ponto. Então, é a partir daí que eu proponho essa discussão a respeito do devaneio excessivo ser, de fato, um fenômeno que é caracterizado por psicopatologia. O devaneio normativo, ele é normal. Então, se você não sofre, não tem prejuízo, você não tem devaneio excessivo, você não deveria nem se preocupar com isso. Se você está gostando desse episódio, saiba que ele tem o apoio da Probiótica, a marca de suplemento que eu utilizo aqui nos meus treinos. Você encontra desde barrinhas de whey, gel carboidrato se você atua aí na área de endurance, corrida, natação, ciclismo, creatina, whey, coqueteleira, tem uma série de outras opções lá de carbo, gomas e etc. De outros sabores de géis carboidratos também. E você pode conseguir um cupom lá, se você quiser comprar com desconto, você pode utilizar o cupom ESLEN, tá? Cupom ESLEN lá no site da Probiótica, você consegue um desconto nos seus suplementos e basta você acessar aí www.probiotica.com.br para você ter acesso a suplementos e, enfim, conseguir o desconto lá. A Probiótica ajuda nós aqui no nosso podcast para trazer conteúdos relevantes para vocês. Fechou? Bom episódio, bom resto de episódio. Eu acho que você é a primeira pessoa que fala disso no Brasil que eu vi de forma mais científica e categórica, né? Sim, eu sou o primeiro pesquisador do Você falou sobre isso no Lutz? Desculpa. Né? Você falou sobre isso no Lutz, né? Sim. Eu nunca vi em nenhum podcast alguém falando especificamente sobre esse tema de forma mais profunda e trazendo Tem algumas dados. outras pessoas que eu vi em vídeos no YouTube falando sobre devaneio excessivo que estão trazendo informações bacanas, enfim, mas não são pessoas que estão pesquisando e tal. E tem outras pessoas, obviamente, falando besteira, como tudo na área da psicologia, da psiquiatria, tem muito picareta, né? Na área da superlotação, a gente já conversou. Eu tenho visto muito eu acho que eu chamo dos picaretas da superlotação. Aí tem mais do que nessa, né? Por enquanto. A gente tem esperança de que no devaneio excessivo tenha picaretas. Eu tenho esperança que não tenha, na verdade, mas eu sou... Não, mas considerando como a internet funciona, eu tenho esperança que vai alcançar. Eu sou um realista, eu não sou nem otimista, nem pessimista, eu sou um realista, assim, crítico. Eu acho que possivelmente vai ter alguém, daqui a pouco, propondo algum tipo de bizarrice no devaneio excessivo, assim como já tem pessoas no campo da superlotação propondo que vão... criar o exército dos superlotados não identificados no Brasil para governar a nova era. É todo aquele discurso de raça superior, eugenista, que as pessoas não têm se dado conta que alguns desses picaretas das altas habilidades têm... tem isso aí, os caras falam. Tem. O que mais tem na área da superlotação é picareta eugenista propagando ciência de má qualidade ou pseudociência ou distorcendo relatos científicos para vender curso, para vender mentoria. Mas os caras acham que superdotação é um superpoder?
As pessoas não entendem o que é a superlotação. Muitos são extremamente disfuncionais, é um problema. Mas vai falar isso, vão te dizer que você está psicopatologizando a superlotação. Né? Muitas pessoas que às vezes têm dupla excepcionalidade, ou seja, superlotação acoplada com algum transtorno do neurodesenvolvimento, como TDAH ou TEA, às vezes a pessoa claramente está escrachado que a pessoa tem, além da superlotação, TEA ou TDAH, leva para um desses picaretas e ele vai dizer que é só superlotação, que a sociedade não compreende a pessoa. Sim, a sociedade não compreende as pessoas com superlotação, assim como não compreende as pessoas com TEA, com TDAH. Existe estigma, existe preconceito, mas existe muita gente mal intencionada, né, ganhando muito dinheiro, produzindo coisas extremamente complicadas, induzindo pessoas que têm um total de 0 indicadores de superlotação a crerem que são superlotadas porque choram à noite, porque são pessoas sensíveis. Bem, sensibilidade é um traço psicológico que está presente em inúmeras condições, não só na superlotação. A gente tem que ter vários outros indicadores para a gente poder pensar que uma pessoa tem um perfil neurocognitivo de superlotação. Inclusive, eu quero lançar um estudo esse ano, porque eu estou começando a investigar mais cientificamente a superlotação, justamente para contrapor a quantidade de besteira que é publicada nessa área, especialmente no Brasil. Né? Eu quero começar a estudar mais as características psicopatológicas da superlotação, porque eu tenho defendido que a superlotação ela é uma condição genética que provoca alterações na inteligência da pessoa e tende a trazer habilidades acima da média, habilidades destacadas. Então, ela confere vantagens, com certeza, mas ela confere desvantagens ao indivíduo. E ao contrário do que alguns picaretas da superlotação falam, que pessoas superlotadas têm uma alta inteligência emocional, que não existe. Esse construto ele não é unânime na literatura, inclusive ele é bastante criticado, geralmente confundido com regulação emocional. Tá? Ao contrário do que as pessoas falam, que as pessoas com superlotação apresentam scores mais elevados do que é chamado de inteligência emocional, que não existe. Tá? É o contrário. A literatura indica que muitas pessoas, não todas, tá? Mas muitas pessoas com superlotação, elas enfrentam problemas para regular as suas emoções. Elas enfrentam problemas para lidar com a adaptação social, elas enfrentam uma série de indicadores de sofrimento. E a gente sabe que políticas de inclusão, políticas de psicoeducação, intervenções nesse sentido que promovam um ambiente mais acolhedor, realmente faz com que as pessoas sofram menos. Mas assim, não tem como você romantizar uma condição que a pessoa não consegue desligar o cérebro dela. Eu sou superlotado, eu sei disso. A gente tem muitos indicadores na literatura, especialmente na literatura infantil, que mostram problemas de alteração no sono em crianças superlotadas. Né? Então, acho que a gente eu não estou dizendo aqui que a superlotação ela é um fenômeno psicopatológico por si, mas ela é um fenômeno que tem uma forte relação com psicopatologia. Você acha que nos próximos DSM superdotação e devaneio excessivo vão entrar? Olha, eu arrisco a dizer que tem mais chance do devaneio excessivo entrar, porque tem sido feito um movimento científico-político de pressão muito forte para que se entre. Esse paper que vai lançar esse ano vai contribuir. Vai pesar bastante. Os presidentes dos capítulos de transtornos dissociativos, tanto da CID quanto do DSM, já sinalizaram interesse em colocar essa condição como fenômeno para ser estudado. Então, acho que é mais provável que daqui a muitos anos a gente veja o devaneio excessivo incluso do que a superlotação, até porque a superlotação ela não é um fenômeno inerentemente psicopatológico, embora eu tenha visto cada vez mais indicadores na literatura e eu quero produzir dados aqui para tentar averiguar essa hipótese, né, testar essa hipótese de que há indicadores psicopatológicos que frequentemente acompanham a superlotação. Então, assim, é uma condição que confere vantagens, mas muitas vezes também desvantagens. Então, isso depende de uma associação com diversas outras variáveis, né? E uma das que eu quero investigar nesse novo estudo é a relação entre devaneio excessivo e superlotação, porque eu comecei a observar pelo relato clínico dos meus pacientes, né, que são superlotados, que há uma presença maior de atividade imaginativa que eventualmente faz com que a pessoa preencha critérios da proposta diagnóstica do transtorno do devaneio, por exemplo. Então, é uma coisa que eu tenho interesse de estudar, essa relação entre inteligência superior, entre habilidades destacadas acima da média e outros indicadores que compõem a superlotação, porque superlotação não é sinônimo de QI elevado, né? E essas experiências de devaneio
mais patológicas. Interessante. E no Brasil a gente tem, assim como recentemente eu entrevistei um pesquisador que estuda muito Alzheimer, ele está publicando, acho que na Lancet Psychiatry, um estudo sobre o cérebro brasileiro no que diz respeito aos fatores de risco para desenvolver Alzheimer. E uma das grandes críticas que ele faz globalmente é que o cérebro do sul global a gente sabe muito pouco, porque geralmente os estudos são na Europa. São na Europa. Ou na Ásia, ou nos Estados Unidos. Então é muito legal você trazer esses dados para cá, porque pode ser que seja tudo diferente. Por exemplo, o estudo dele mostrou, ao contrário do que todo mundo fala em congressos ou apresentações sobre Alzheimer, a gente sempre diz que o principal fator de risco para Alzheimer é a idade. Quanto mais avançado a idade, maior o fator de risco. Aqui no Brasil, não. Aqui é educação. Porque a gente nem resolveu o problema da educação. E tá bem longe de resolver. E assim, a gente nunca ia imaginar isso. A gente sempre replicou o que foi nos Estados Unidos. Então talvez, inclusive, você ache coisas novas, né? Sim, coisas e diferentes. É por isso que a gente ter estudos realizados em diferentes contextos socioculturais é extremamente importante para que a gente não fique reproduzindo conclusões baseadas em dados em outras regiões, em outras culturas, porque o papel da cultura sobre a cognição humana, sobre os fenômenos de psicopatologia, ele é extremamente relevante. Tem muita gente que, por exemplo, tenta psicopatologizar as experiências anômalas que pessoas que, sei lá, praticam a religião espírita ou que comungam uma fé de matriz africana. As pessoas muitas vezes tendem a psicopatologizar as experiências mediúnicas ou as experiências anômalas, experiências fora do corpo, outras experiências, entre aspas, paranormais, que essas pessoas vivem naqueles contextos, sendo que isso faz parte da cultura. A pessoa não apresenta nenhum tipo de sintomatologia psicótica, por exemplo, fora de uma incorporação num terreiro, ou numa casa espírita, num centro espírita. Então a gente precisa levar a cultura em consideração para que a gente não produza psicopatologização indevida. O pessoal que fica falando da patologização da vida, patologização da educação, patologização do sei lá o quê, eu até concordo que sim, existe muito diagnóstico equivocado. Tem gente recebendo diagnóstico de TDAH e de TEA sem ter essas condições, mas tem muita gente que tem TEA, que tem TDAH e que não está recebendo diagnóstico. Isso é um problema também. Não é só o problema do excesso de diagnóstico ou do diagnóstico equivocado. Quanto mais você fala sobre uma coisa em público, e agora tem sido cada vez mais feitas discussões sobre TEA, sobre TDAH, mais recentemente superdotação, é óbvio que com o aumento de publicização vai aumentar o aumento de perfil de superdotação, que na verdade não é correspondente, vai aumentar o número de falsos diagnósticos, mas vai aumentar também o número de diagnósticos subdiagnosticados sendo dado luz a eles. Perfeito. Então acho que esse tipo de argumentação é muito equivocada. Ramiro, deixa suas redes aí pra galera, como é que o pessoal pode te encontrar? Você atende na clínica? Eu atendo na clínica, quem eventualmente precisar de auxílio pode encontrar o link para marcação de consultas na bio do meu Instagram, que é @RamiroCatelan. Tem o Instagram da minha empresa, que é a Síntese Centro de Psicologia Baseada em Evidências, que é uma empresa de capacitação para psicólogos, especialmente dentro da área da neurodivergência em adultos, mas a gente tem algumas outras iniciativas também. É Síntese Psi. E eu sou super aberto para conversar, enfim, cada vez mais eu tenho recebido mais demanda, então depois da minha última participação no Esalen e no Lutz, a minha vida ficou um pouco mais complexa, porque eu recebo um grande número de mensagens, então eu não sei se no médio prazo eu ainda vou seguir tendo estafa para responder todo mundo, mas eu sou conhecido pelos meus alunos, pelas pessoas que interagem comigo, como uma pessoa relativamente acessível. Mas você tenta responder a galera ainda até hoje? Eu respondo todo mundo. Cara. Eu ainda consigo responder todo mundo porque eu tô com, sei lá, quase 21 mil seguidores. Eu acho que a hora que passar um pouco disso, talvez eu vá enfrentar um pouco mais de dificuldade, mas eu tento dar a resposta para todo mundo, eu tento reservar uma parte do meu dia para isso, porque isso para mim é uma coisa bem importante. E você tem agenda ainda para atendimento? A gente tá em janeiro agora, eu acho que a minha agenda tá para abril e você é um dos responsáveis por isso. Tá acontecendo porque eu já tinha uma demanda bastante elevada antes de começar a visitar podcasts e agora depois que eu participei de você, do Lutz, tem outras pessoas me convidando,
a agenda estourou, assim, então a previsão tá para um pouco mais adiante, mas a gente nunca deixa pessoas sem assistência. E se eu treinar, eventualmente, né? Treinar uma galera. É a ideia. Por isso que a gente tem o nosso curso de especialização em psicoterapia para adultos neurodivergentes e outras iniciativas que é para treinar a pessoa, os psicólogos para atenderem as demandas contemporâneas. E então, eventualmente, quem procura agenda e não pode marcar, seja pelo valor, seja por falta de pela agenda estar mais estourada, a gente sempre procura indicar alguém. Legal. Então, se você precisa de ajuda, me peça que você não vai ficar desassistido. E aqui nós temos um livro que o Ramiro foi um dos organizadores do livro. O nosso Prática baseada em evidências em psicologia clínica. Você pode encontrar na editora Manoli, acho que na Amazon também tem. Sim. E se você é estudante ou profissional de psicologia, sugiro fortemente. Um dos organizadores é o Jean. A gente também tem episódio do Jean aqui. Inclusive, um dos episódios pode ser o seu próximo episódio, já que, de certa forma, está um pouco linkado com esse, que é onde o Jean explica qual que é a fronteira entre saudável e doença, como é que a gente classifica uma doença na saúde mental. Então, eu sugiro que você assista também. Tá aqui, é só botar Jean Leonardi Eslen Podcast que você vai achar. Tem um dele sobre borderline também. O Jean é um grande cara. E se você é estudante de psicologia... Esse livro é muito legal, gente. Esse livro deu um trabalho. Ele foi um trabalho de mais de 2 anos de organização, reunindo capítulos dos principais pesquisadores e clínicos da área da psicologia baseada em evidências no Brasil. E a gente tem muito orgulho desse livro e a gente acredita no potencial positivo de colaboração que ele pode ter. O primeiro, assim, mais bem organizadão, né? Sim, completo. Mas existem outros livros já prévios até sobre prática baseada em evidências, em psicologia e psicologia baseada em evidências no Brasil, mas a gente acredita que esse é o primeiro livro mais teórico que sistematiza os fundamentos, revisa a literatura, que não fica focando tanto na questão dos tratamentos empiricamente sustentados, que são os tratamentos psicológicos baseados em evidências, mas que fala sobre a raiz nuclear do que é a prática baseada em evidências. A lógica também, né? Isso. Então, a gente tem esse livro, que ele é mais básico, e eu e o Jean estamos escrevendo outro livro, agora sozinhos, mais detalhado, que daí fala sobre a prática, de fato, né? Como é que a gente implementa, né? Que é uma coisa que eu acho que faltou um pouco nesse livro, mas ele é uma excelente introdução para os aspectos mais metodológicos e epistemológicos e teóricos para a implementação da prática baseada em evidências. E ele vai ter uma continuação, né, que eu já estamos escrevendo nesse momento. Legal. Ramiro, obrigado, cara, pela sua presença. Eu te agradeço pelo convite, querido. Foi um prazer estar aqui com você. Mais pra frente a gente faz mais um. Pessoal, inscrevam-se aí no canal, compartilhe esse episódio com quem você acha que tem interesse. Deixe o seu like, que para você não é nada, mas para nós importa bastante. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Até mais, gente. Um abração.